sua atitude, a mensagem não dita que você projeta. Parte dessa mensagem é o seu estilo. Para causar uma ótima primeira impressão, desenvolva um estilo individual que seja uma expressão de independência e confiança. Um profissional eficaz balanceia disponibilidade e autoridade. Decida a imagem que quer projetar. Pergunte-se: qual o meu estilo? O que eu quero que a minha roupa comunique aos outros sobre os pontos fortes da minha personalidade? O meu guarda-roupa atual faz isso? Vista-se para o trabalho que você quer, não para o trabalho que tem. Lembre-se que, quando você está mal vestido, as pessoas notam as suas roupas. Quando está muito bem vestido, elas notam você. Se você decidir que quer projetar uma imagem diferente, continue experimentando e mudando até achar o visual que funciona. Se você precisa de ajuda, considere ligar para um profissional, como um consultor. Note como se sente e esteja ciente de como os outros respondem a você. Parte 4. Construindo relacionamentos. As outras pessoas são o seu melhor recurso. Construa relacionamentos com outras pessoas para que possam lhe oferecer negócios, inspiração, promoção e qualquer outra forma de cooperação na qual puder pensar. Fale em construir relacionamentos e essas mesmas pessoas podem facilmente impedi-lo de ter o sucesso que você gostaria. Aprender a socializar com sucesso e criar redes de contato e até mesmo ter conversas casuais são mais ou menos como decorar suas falas em uma peça de teatro. Primeiro você senta e conhece o roteiro. Em seguida, divide-o em pedaços pequenos que absorve e decora um por um com a orientação do diretor. Uma vez que suas linhas são memorizadas e você tem uma boa ideia do material, pode esquecer o que o diretor disse a você, dar o seu toque pessoal e deixar sua personalidade brilhar. 9. Abra as linhas da comunicação. Você já notou que algumas pessoas podem chegar a uma reunião, uma conferência ou uma festa e em segundos parecerem estar em todos os lados e com todas as pessoas ao mesmo tempo? E elas fazem esse milagre parecer natural e fácil. Para essas pessoas, cada negócio e evento social representa uma oportunidade de conhecer pessoas, criar redes e expandir o alcance de seus negócios. Seja confiante, essas oportunidades existem para todos. Sim, existem pessoas para as quais socializar parece ser natural, mas, na verdade, isso é uma habilidade que você pode aprender. Os talentos desses indivíduos dotados de habilidades sociais podem se tornar seus também. Eu dividi as habilidades aparentemente sem esforço dessas pessoas em uma série de passos que qualquer um pode adotar. Esses passos podem ser aplicados em todas as situações e facilitarão sua habilidade de conexão durante um intervalo para café, em uma reunião com novos clientes, em uma cerimônia social da indústria ou em uma conferência de vendas na qual você estará vendo pessoas que só encontra 2 vezes ao ano. Esteja você encontrando alguém pela primeira vez ou pela 5ª vez, o que exponho abaixo é um processo testado e aprovado para cumprimentar as pessoas em diversas situações. Dividi esse processo em 5 partes. 1. Abrir. 2. Olhos. 3. Sorriso. 4. Falar. 5. Sincronia. Sempre que possível, levante-se para cumprimentar alguém. Se você está no trabalho, levante-se e fique de frente para a sua mesa para cumprimentar todos os visitantes, sejam eles clientes, novos colegas ou associados. Assim como apontar o seu coração ao da outra pessoa que você está encontrando, essa é uma forma de remover barreiras e se abrir, se disponibilizar para a pessoa e para a conversa. Fica estranho se você deixar a mesa entre você e essas pessoas desde o momento em que entram até o momento em que estão prontas para sair. Obviamente, se não é apropriado levantar-se, não faça isso, mas como regra geral, você deveria levantar-se para a ocasião. Abrir. O primeiro passo de um cumprimento é abrir a sua atitude e o seu corpo. Para isso funcionar corretamente, você já deve ter adotado uma atitude muito útil.
Essa é a hora de se preocupar com ela, de sentir e estar atento. Aponte seu coração ao da pessoa que você está encontrando e tenha certeza de que não há nada entre você e a pessoa. Mãos, braços, pranchetas ou outras parafernálias. Sempre me certifico de que minhas mãos estão visíveis. Mostrar que eu não tenho nada a esconder desarma a reação lutar ou fugir, subconsciente da outra pessoa. Olhos. Seja o primeiro a fazer contato visual. Imediatamente mentalize a cor dos olhos das pessoas. Sorriso. Seja o primeiro a sorrir. Deixe que seu sorriso reflita sua atitude. Um grande sorriso demonstra que você é confiável, honesto e entusiasta. Se sorrir antes de olhar a pessoa nos olhos, tudo bem, o efeito é o mesmo. Tudo isso acontece em questão de segundos, então apenas esteja confortável e deixe sua atitude se mostrar. Falar, mesmo que seja ei, oi ou olá, cumprimente a pessoa com uma tonalidade agradável. Se você está encontrando alguém pela primeira vez, fale seu nome primeiro. Olá, eu sou Joana. Tome a iniciativa. Se um aperto de mão é apropriado, ele normalmente acontece durante a troca de nomes. Infelizmente, com muita frequência, quando tentamos juntar nossas mãos e nos lembrando de apertar forte o suficiente, mas não muito forte, o resultado sensorial sobrecarregado faz com que nossos ouvidos escutem sem que nosso cérebro retenha. Esse é o momento no qual você acaba esquecendo nomes de tantas pessoas que você encontra. Pare, vá um pouco mais devagar. Escute cuidadosamente o nome da outra pessoa. Sincronia. Por sincronia, eu quero dizer, imediatamente comece a se sincronizar com a linguagem corporal da pessoa e suas características de voz. Se você está falando com mais de uma pessoa, vire-se para cada uma delas e fale com uma por vez. No desafio com os 5 entregadores, eu me virei para cada um deles e me sincronizei com eles. Então, sincronize-se com cada pessoa que você está encontrando, mesmo que seja por apenas alguns segundos. As regras de cumprimentos são aplicadas mesmo quando mais alguém tomou a liderança. Você ainda precisa ajustar sua atitude, fazer contato visual, sorrir, abrir sua linguagem corporal, responder e sincronizar. O aperto de mão. Eu sei que é um clichê, mas é verdade. Quando você aperta a mão de alguém, a pessoa faz um julgamento imediato sobre você e o seu nível de confiança. Um aperto de mão deve ser firme, rápido e respeitoso. Não muito firme e definitivamente não muito frouxo. Se você não tem certeza, erre pelo forte. Mas se os olhos da pessoa começarem a se arregalar, provavelmente é um sinal de que está apertando forte demais. Por outro lado, se ela parecer ter vontade de secar as mãos com uma toalha depois de ter apertado sua mão, então provavelmente deu a ela um apertão molhado. Eca! O ponto é que um aperto de mão não deve distraí-lo da apresentação. Conversa fiada. O KY da comunicação interpessoal. Magda passou 2 meses trabalhando para reunir os diretores dos departamentos de recursos humanos de 28 clínicas especializadas. O objetivo era revisar um novo conjunto de protocolos. Depois de diversas reuniões cara a cara com alguns deles, o chefe de Magda a chamou em seu escritório e disse: "Eu tenho boas e más notícias. Eles concordaram em se encontrar, mas não querem trabalhar com você." Magda estava destruída e confusa. Ela veio a mim pedindo ajuda. Eu rapidamente me dei conta de que não era a primeira vez que isso acontecia com ela. Magda era inteligente, apresentável e direta. Em um primeiro momento, as histórias dela não faziam sentido. Então algo me ocorreu. "Como você se sente em relação a conversas fiadas?" perguntei. "Não faço isso. Não gosto delas", ela respondeu. Eu sugeri que essa atitude a fazia parecer como um carro da Jaguar novinho em folha que tinha acabado de sair da fábrica, mas que estava sem pintura. Perfeito em todos os sentidos, mas desconfortável quando se está perto. "Conversa fiada", falei para ela, "é como um facilitador da comunicação interpessoal. Simplesmente faz a conversa acontecer mais naturalmente.
Uma conversa fiada é um bate-papo casual sobre nada em particular que facilita as rodas sociais e possibilita que as pessoas que não se conhecem bem ou não se conhecem saibam alguma coisa sobre as outras de um modo seguro e sem confrontos. É também algo fácil de ser feito. Você pode iniciar um comentário simples sobre o clima, pode perguntar sobre a viagem diária da pessoa para o lugar onde está, pode comentar sobre esportes ou algo que aconteceu nos arredores, ou fazer um elogio genuíno a uma peça de roupa ou acessório. Conforme continua a interagir, você poderá perguntar sobre o que a pessoa gosta de fazer no tempo livre ou de onde ela é. Você pode conversar sobre cultura popular, os últimos escândalos das celebridades, um livro best-seller, um novo filme, quem vai ganhar o Big Brother, um comentário natural e simples sobre a ocasião ou lugar, seguido de uma pergunta de abertura funciona muito bem. Você não precisa agonizar buscando perguntas brilhantes. Simplesmente fale algo e em seguida faça uma pergunta simples. Não é mesmo? Não é verdade? Ou você não acha? Mantenha a conversa leve e fique longe de qualquer assunto político ou sexual. Selecione indicadores e informações gratuitas. Aumente o que vocês já sabem um do outro. Fale sobre quem vocês conhecem e busquem um assunto em comum. Mostre que você está genuinamente interessado. Tenha certeza de que a outra pessoa está falando pelo menos metade do tempo. Lembre-se de se calar e escutar. Escutar com seus olhos e com seus ouvidos. Facilitando, apresentando outras pessoas. Se você apresenta o seu chefe a um contato de mídia amigável, um cliente a alguém que pode ajudar a aperfeiçoar o processo de manufatura dele ou um colega de trabalho a alguém que possa lhe dar bons conselhos para fazer seus filhos ingressarem em uma universidade, você constrói mais capital pessoal para si. Quanto mais talento tiver para facilitar apresentações válidas, mais será notado como alguém com fortes e fluidas habilidades sociais. Torne-se bom em apresentar pessoas. Isso vai fazer você se destacar na multidão, e as pessoas vão pensar que você tem muita confiança. Quando você tem de apresentar outras pessoas, não as deixe esperando. Vai e faça de uma vez. Você não apenas vai precisar saber os nomes delas, mas a boa etiqueta de negócios exige que separe a ordem de importância. As pessoas da base da pirâmide são apresentadas às do topo. É sempre, Senhor Presidente, eu gostaria de lhe apresentar Bruce Harris. Nunca, Bruce Harris, eu gostaria de lhe apresentar o presidente. Como Francis Xavier Muldoon colocou, apresentações são uma parte importante dos negócios. Aprenda a lidar com elas graciosamente e você mostrará a marca de um elegante profissional dos negócios. Se não há hierarquias, apresente por idade. Se você está fazendo apresentações em um grupo e encontra alguém que não conhece, tome a iniciativa. Apresente-se e diga, meu nome é tal e tal. Eu acredito que nunca nos encontramos antes. E, em seguida, inclua esse seu novo conhecido na corrente de apresentações. Produzindo apresentações. Se você vê alguém que gostaria de conhecer em um encontro, peça ao anfitrião ou a um amigo em comum que o apresente a essa pessoa, mas não deixe que as coisas aconteçam por sorte. Ao contrário, prepare sua propaganda de 10 segundos e diga a quem vai apresentá-lo o que deve dizer. Seu nome, talvez de onde é e com o que trabalha, aquilo que acredita que mais interessa à pessoa a quem será apresentado. Uma apresentação com detalhes vai ser bem melhor do que uma frase como Margot, este é o Jamie. Jamie, Margot. Se você quer mesmo impressionar, peça ao seu anfitrião uma ou duas informações interessantes, mas não muito pessoais, sobre a pessoa que você quer conhecer antes da apresentação. Assim, quando você se conectar, pode dizer, o Peter me disse que você passou o último mês andando de bicicleta pela Guatemala. Qual foi seu maior desafio? O que o inspirou a ir? Saber algo específico e recente sobre a pessoa que você está conhecendo permite que vocês pulem a conversa fiada e cheguem a um nível mais pessoal rapidamente. A regra dos 3 segundos. Em um mundo perfeito, sempre existiria alguém disponível a fazer uma apresentação em um espaço familiar e emocionalmente confortável para a interação. Uma reunião,
um almoço, um grupo de contatos, um evento de arrecadação de fundos ou uma aula. Pesquisadores chamam essas configurações de campos fechados. São um lugar onde todos têm a oportunidade de encontrar-se com outros e a expectativa é de que isso aconteça de fato. Encontrar-se com pessoas em um campo fechado confortável, sendo apresentado por um conhecido em comum, dá a você uma abertura automática para a conversa, mesmo que seja um simples "Como vai você, Bob?" ou "Como você se envolveu com esse projeto?" Também é mais provável que vocês dividam interesses, valores e gostos, possibilitando que estabeleça harmonia rapidamente e efetivamente. Não deixe suas inibições evitarem encontros com pessoas. Conte até 3 e apresente-se. No entanto, haverá vezes em que você verá alguém que gostaria de conhecer em um campo aberto, como uma convenção, uma apresentação de produto, uma sala de espera ou em um trem que você toma habitualmente. Para a maior parte de nós, essas podem ser situações assustadoras. Afinal, desde pequenos, nossos pais nos dizem que não devemos falar com estranhos, e o simples pensamento de fazer isso imobiliza muitos de nós. Todavia, vamos fazer uma nova regra. Ainda que não fale com estranhos, seja um bom lema para crianças. Isso não tem sentido para adultos e, na verdade, é o contrário de produtivo. É preciso muita coragem para se aproximar de um estranho e começar uma conversa. Mas existem momentos nos quais você precisa agir ou nunca mais verá a pessoa de novo. Aqui está uma diretriz natural e fácil para se conectar em um nível pessoal, em, vamos dizer, uma convenção para dentistas. Com pequenas modificações, esses passos são aplicados igualmente no trabalho, em uma feira de comércio ou em qualquer oportunidade que se apresente. 1. Aproveite a regra dos 3 segundos. Não pense demais, respire fundo, conte até 3 e adote uma ótima atitude. Curiosidade, entusiasmo ou calma são boas. É simples. Quando você vê alguém com quem quer falar, diga para si mesmo 1, 2, 3 e ande até ela sem hesitar. O ponto-chave é se movimentar dentro de 3 segundos. Não deixe que seu cérebro tome controle e comece a aparecer com desculpas. Tenha certeza de que sua linguagem corporal está aberta, sem braços cruzados ou mãos nos bolsos. Então, agarre o momento, conte até 3 e aborde a pessoa calmamente. 2. Diga alguma coisa. Você poderia começar com uma frase casual ligada à situação, talvez algo sobre a cidade ou o clima, seguida de uma questão de abertura, uma que comece com quem, o que, qual, onde, porquê, quando ou como. O objetivo é selecionar um tópico que direciona a atenção para outra coisa que não sejam vocês dois. Quando apropriado, use um suporte, como um catálogo, para desviar a atenção. Pegue o catálogo e espere alguns segundos. Então, casualmente, pergunte algo como: "Você sabe alguma coisa sobre essa empresa?" 3. Construa confiança. Uma vez que você abriu as linhas da comunicação, precisa demonstrar integridade e ganhar credibilidade rapidamente. A melhor maneira de construir confiança é se vinculando ao evento falando do seu trabalho, escola ou envolvimento com a comunidade, algo local e de confiança. Pode dizer: "Meu escritório é em Montreal e eu venho aqui quase todos os anos." Busque assunto em comum, esteja sempre atento às oportunidades de dizer "eu também", ou "que coincidência", ou "é engraçado que você diga isso." Seja honesto e sincero. 5. Avalie. Conversar por 20 segundos é tempo suficiente para dizer se uma pessoa está interessada na conversa. Se não está indo bem, educadamente saia da conversa e não fique desencorajado. Seja destemido e calmo e se desligue do resultado. 6. Sincronize. Se você sentir uma conexão, intensifique-a sutilmente espelhando a posição corporal da pessoa e a voz dela, tom, velocidade e volume. Se a pessoa fala devagar e baixo, faça o mesmo. 7. Comprometa-se. Se vocês ainda estão conversando depois de 2 minutos, pode levar a pessoa a qualquer lugar que queira ou pedir um número de telefone ou endereço.
e isso pode ser difícil de ser feito. Então, se você não se sente confortável em perguntar, escolha um assunto sobre o qual vocês vêm falando e se ofereça a enviar uma página da internet ou alguma informação se a pessoa lhe passar o e-mail. Quando você pede informações pessoais, permaneça calmo e olhe a pessoa nos olhos. Se a pessoa concordar com o seu pedido, anote a informação ou troque cartões de visita. Se o seu pedido for negado, então, educadamente diga, foi bom conversar com você. E cuide dos seus problemas com sua confiança intacta. Exercício. A regra dos 3 segundos em ação. Nos seguintes cenários, use os detalhes da situação. Compreenda que você tem harmonia e decida o que dirá. Inicie com uma frase relacionada à conversação e siga com uma pergunta de abertura. 1. Está chovendo quando você sai da loja. Muitas pessoas estão esperando a chuva melhorar debaixo do toldo porque elas, assim como você, não têm guarda-chuva. Você está parado em pé perto de alguém. 1, 2, 3. Você diz. 2. Você está no trabalho e decide dar uma volta lá fora no seu intervalo porque está uma linda tarde. Você nota uma nova contratada que ainda não conhece. 1, 2, 3. Você se aproxima e diz. 3. No seu caminho para o trabalho, você decide parar e tomar um café e nota alguém que já viu em outro departamento. Ele, ela, está se preparando para comprar um café também. 1, 2, 3, você diz. Informação gratuita. Os primeiros segundos de qualquer encontro são ricos em oportunidades. Nós podemos usar a tendência natural humana de sincronizar e ter comportamento recíproco de diversas formas, incluindo obter informação gratuita. Em uma situação de negócios controlada, ao contrário de, vamos dizer, ir ao encontro do estranho, da estranha, na rua, se eu digo bom dia, você provavelmente dirá bom dia, ou algo similar, certo? E se eu apertar sua mão e disser, bom dia, eu sou Jeff? A expectativa é que você responda com informação comparável. Olá, eu sou Janet. Se você só disser olá, sem proferir seu nome, eu posso razoavelmente sugerir que você o fale com algo tão simples quanto um olhar curioso ou devastador como e você é? Se isso fosse um jogo de tênis, seria como jogar a bola para o lado adversário, ou a pessoa sabe que tem de haver reciprocidade e devolver a bola para você, fazendo isso naturalmente, ou você pode encorajá-la a fazer isso. O ponto é que deve preparar a pessoa para ser recíproca. De uma forma razoável, você pode incluir múltiplos comentários na sua apresentação. Olá, eu sou Jeff, eu moro em Beaverton e li sobre esse encontro no jornal local. Você abriu o caminho, ou a outra pessoa vai responder com uma informação dela, ou você pode cutucá-la com alguns acenos e palavras encorajadoras. No final, você tem informações sobre a outra pessoa que podem ser usadas para acelerar a conversa e realmente se conectar. O jogo do nome. Conforme as empresas crescem e se tornam nacionais ou até internacionais, muitas pessoas encaram a árdua experiência de tentar freneticamente lembrar quem é quem em algumas daquelas ocasiões em que grandes grupos se reúnem. Se você vir alguém que já encontrou antes e de quem não lembra o nome, dê o primeiro passo e se reapresente. Estimule a memória dela com uma frase como Bom dia, eu sou Elizabeth Davis. Nós nos encontramos recentemente no lançamento da Coolgar Global. É bom vê-la novamente. A busca por assunto em comum. Na principal parte do processo de estabelecer harmonia instantânea está a busca por assunto em comum. Nós gostamos de pessoas que são como nós. Descobrir que dividimos o mesmo interesse por filmes, roupas, férias, restaurantes, programas de TV, futebol ou paraquedismo é como encontrar um vínculo mútuo que nos possibilita acelerar o sentimento de que já sabemos, entendemos e confiamos na outra pessoa. Quanto mais rápido puder encontrar coisas em comum com a pessoa ou as pessoas com quem você está se conectando, mais rapidamente a harmonia pode ser estabelecida. Arrisque-se além de parece que vai chover. E que tal o Campeonato Brasileiro?
com uma conversa fiada de tópicos insignificantes, pessoais ou profissionais, para que haja assunto. Eles estão substituindo as máquinas da fábrica de motores, então nós estamos bem em cima da hora com nossa programação. Como isso te afetou? Para encontrar assunto em comum, faça perguntas que atiçem a imaginação. Até quando vocês não têm uma fábrica de motores ou um gosto em comum, a maneira mais fácil de fazer alguém falar é perguntar o que pensa a respeito de alguma coisa. Se você está em uma convenção, pergunte o que ela acha sobre o transporte, o hotel, as horas, as primeiras impressões sobre o lugar. Essa é a sua primeira viagem? Qual a sua impressão inicial? O que você acha da vista do deck de observação? Qualquer coisa para fazer a pessoa falar. Outra pergunta que cria harmonia é: como você começou? Como você começou em vendas? Ou o que o levou a finanças? Esse é o tipo de história que todos têm a contar e é quase garantido começar uma conversa com elas. No momento em que encontrar assunto em comum, você encontra direção e energia. O nível de conforto expande e pode começar a relaxar um pouco. No entanto, pule o passo de encontrar assunto em comum e estará brincando com fogo. Em um seminário executivo recente, contaram para mim a seguinte história de terror que mostra diversas maneiras com as quais você pode perder uma oportunidade seguida de outra de se conectar. Os jogadores aqui são Lucinda, uma jovem e ambiciosa analista em uma corretora, e Diane, uma analista sênior e a melhor apresentadora de sua empresa. Lucinda convidou Diane para almoçar com a esperança de que ela a ajudasse a se preparar para uma apresentação crucial. Você sabe algo sobre comida da Mongólia? Lucinda perguntou para Diane, enquanto ela lhe mostrava o buffet no centro do restaurante que havia escolhido para o almoço. Sem dar a chance de Diane responder, ela continuou: é muito gostosa. Aqui, pegue mais. Deixe-me colocar isso no prato para você. Lucinda colocou uma porção de porco cru e frango no prato de Diane. Eu sei que você acha que parece gula, mas a comida diminui muito de tamanho quando eles cozinham. Eu já fui a um restaurante da Mongólia, disse Diane. Você já esteve aqui? Lucinda perguntou e continuou. As grandes estrelas comem aqui. Sabe quem veio aqui um dia desses? Enquanto elas voltavam à mesa, Lucinda ainda estava falando. E enquanto comiam, ela continuou falando nervosamente sobre outros restaurantes, celebridades que havia visto, a academia que frequentava. Então, o que tudo isso tem a ver com a apresentação? Diane interrompeu. Eu tenho que fazer essa apresentação em 2 semanas. É a mais importante tarefa que meu chefe já me deu e eu não posso arruiná-la. Eu estava esperando que você pudesse me dar um direcionamento. Para quem é a apresentação? Eu não posso dizer. É confidencial, disse Lucinda, olhando em volta no restaurante como se ela tivesse com medo de que alguém a pudesse escutar. Você não pode me dizer? Diane perguntou incrédula. Lucinda balançou a cabeça dizendo: meu chefe não quer que eu fale sobre isso. Uma boa apresentação começa com o conhecimento da sua audiência e você não pode me dizer? Como espera que eu a ajude? Diane parecia já considerar o almoço acabado. Veja, todos me dizem que você é a melhor em fazer esse tipo de apresentação. Eu simplesmente pensei que poderia aprender alguns dos seus segredos, Lucinda disse, enquanto sua voz se abaixava e se tornava menos confiante conforme via a reação de Diane. Ah, jura? Diane olhou para o relógio. Você quer que eu diga a você como eu faço as coisas e o que eu aprendi para que assim algum dia possa ocupar a minha posição? Lucinda pensou por um momento. Quando ela viu que Diane olhou mais uma vez para o relógio, disse com uma voz fraca: se você está sem tempo agora, talvez possa me enviar um e-mail. Enquanto pedia a conta, Diane falou calmamente: acho que não. Lucinda só estava envolvida consigo mesma. Ela estava nervosa por pedir ajuda e tentou compensar isso falando e falando até que enfureceu completamente a mulher que poderia ajudá-la. Ela estava tão ocupada falando e falando que nem ofereceu uma pequena chance de Diane se conectar. Quando Diane mencionou que já havia estado em um restaurante mongol antes, essa poderia ter sido a ponte para o assunto em comum. Que bom! Do que você gosta? Quanto tempo faz? Mas Lucinda perdeu essa chance.
Ou Lucinda poderia ter reconhecido seus problemas e demonstrado sua vulnerabilidade dizendo algo como: eu quero algo de você porque eu a admiro. Ou posso lhe contar um segredo? Eu estou envolvida nesse projeto incrível e estou um tanto nervosa. Você sabe o que eles estão pensando? Uma mulher pode fazer isso direito? Ou, eu sei isso, mas por alguma razão congelo quando tenho de apresentar. Diane, você é uma lenda aqui. Suas apresentações são nota 10 ou mais. Você poderia me ajudar? Essas mulheres poderiam acabar se tornando aliadas, mas Lucinda causou uma primeira impressão ruim, não usou feedback algum, não se mostrou flexível e não usou a imaginação. Lucinda falhou em encontrar assunto em comum e falhou em se conectar. Exercício: a busca por assunto em comum. Por uma manhã, pratique encontrar assunto em comum com estranhos ou pessoas que você conhece pouco. Tente encontrar o assunto em menos de 60 segundos. Faça perguntas que apontem as pessoas diretamente à sua imaginação. As perguntas não precisam ser estranhas ou não usuais. Elas apenas não podem ser de resposta fechada, como: você já veio aqui antes? Em vez disso, pergunte: o que você acha desse espaço de convenções? Nós podemos reconhecer como perguntas hipnóticas porque as pessoas param por um segundo para procurar a resposta. Uma coisa engraçada acontece com muitas pessoas quando elas tentam acessar a imaginação por um pedido seu. Há um tipo de intimidade. É como se pensassem que você pode ver, ouvir, sentir, saborear e cheirar as mesmas coisas que elas têm em suas cabeças. Pergunte a alguém sobre o último filme realmente engraçado que viu e veja a expressão e o comportamento dele mudarem. Escute e observe atentamente como as outras pessoas encontram assunto em comum. Colecione suas próprias questões. Você não pode usar sempre as mesmas perguntas para todos, porque cada um de nós tem sensibilidades diferentes. Mas ficaria surpreso em como pode alcançar muitas pessoas com não mais do que 3 ou 4 boas perguntas. O cumprimento. Socializar é uma habilidade mais natural para uns, porém todos podem aprender as habilidades necessárias para fazer conexões com as pessoas. O processo testado e aprovado para cumprimentar as pessoas pode ser dividido em 5 partes. Abrir. Abra a sua atitude e o seu corpo. Aponte seu coração ao da pessoa que você está encontrando. Olhos. Seja o primeiro a fazer contato visual. Mentalize a cor dos olhos da pessoa. Sorriso. Seja a primeira pessoa a sorrir. Deixe que seu sorriso reflita sua atitude e mostre que você é confiável, honesto e entusiasmado. Falar. Cumprimente a pessoa com uma voz calorosa e amigável. Fale seu nome primeiro. Olá, eu sou a Joana. Tome a liderança. Torne uma prática lembrar os nomes das pessoas. Sincronia. Sincronize sua linguagem corporal e sua voz com o da outra pessoa. Apresentações. Apresentações são parte importante dos negócios. Lidar com elas graciosamente é a marca de um profissional elegante. Sempre que possível, levante-se para cumprimentar a pessoa. É simplesmente outra maneira de remover barreiras entre vocês. Mantenha seu aperto de mão firme, rápido e respeitoso. Junte pessoas apresentando-as. Seja visto como um facilitador talentoso. Apresente a grande estrela à menor estrela. Não espere para ser apresentado. Encontre alguém para apresentá-lo ou mantenha seus olhos abertos para oportunidades de se apresentar. Se apropriado, fale ao apresentador 1 ou 2 coisas para ele mencionar na apresentação. Encontre assunto em comum. Quanto mais rápido você puder achar coisas em comum com a pessoa ou as pessoas com quem está se conectando, mais rapidamente a harmonia poderá ser estabelecida. Use a técnica da informação gratuita e faça perguntas que atiçem a imaginação. Seja curioso a respeito dos outros. 10. Faça-os falar. Benjamin Disraeli se tornou membro do parlamento britânico aos 33 anos e primeiro-ministro aos 64. O maior rival político de Disraeli era William Gladstone, um ministro liberal que era reconhecido por suas habilidades como orador.
Uma noite, o Sr. Gladstone levou uma jovem moça para jantar. Na noite seguinte, a mesma mulher jantou com o Sr. Disraeli. Ao perguntarem depois sobre qual a impressão que os dois distintos cavalheiros haviam causado nela, ela disse: depois de jantar com o Sr. Gladstone, eu pensei que ele era a pessoa mais inteligente em toda a Inglaterra. Depois de jantar com o Sr. Disraeli, pensei que eu era a pessoa mais inteligente da Inglaterra. Dois homens eloquentes e inteligentes, dois resultados completamente diferentes. Julgando pelas suas reputações, o Sr. Gladstone deve ter passado mais tempo focado o holofote da conversa em si mesmo do que na sua convidada, enquanto o Sr. Disraeli fez exatamente o oposto. Talvez o Sr. Gladstone tenha passado mais tempo falando do que sua convidada, enquanto o Sr. Disraeli fez com que o oposto acontecesse. Disraeli havia se conectado e construído uma relação muito mais profunda e memorável do que um simples contato social ou de negócios. Disraeli personificou as 3 atitudes mais carismáticas e realmente úteis: entusiasmo, curiosidade e humildade, enquanto Gladstone negligenciou a parte da humildade. Você já assistiu a alguma entrevista na televisão na qual o entrevistador fala mais do que o convidado? É entediante e irritante. As regras básicas para se conectar com sucesso são praticamente as mesmas para entrevistas. Faça a pessoa falar, mantenha-se focado, observe ativamente, escute ativamente, dê feedback, encoraje e tenha certeza de que você escuta mais do que fala. Qual resultado é o melhor do que ter o seu cliente indo embora, convencido de que ele ou ela é a pessoa mais interessante que você já conheceu? Como fazer uma conversa fluir? Nas organizações, conversação é a cola que segura tudo. A CNN realizou uma pesquisa nacional nos Estados Unidos que perguntava: quão bom você é em uma conversa de negócios? Havia 3 opções para serem escolhidas. Das 3.537 respostas, 30% foram: eu poderia ter uma ótima conversa com uma maçaneta. 48% escolheram: eu sou bom às vezes, mas na maior parte das vezes eu tenho sorte. E 22% optaram por: invariavelmente terrível, eu travo, gaguejo. Pergunte isto a você mesmo. As minhas conversas são como jogos de tênis em que a ação vai e vem, ou como um jogo de golfe, no qual nós todos podemos estar jogando no mesmo buraco e nos reunimos apenas para anotar os resultados? Se você está cansado de bater na bola sozinho, então olhe para os lados. Existem diversos tipos de pessoas prontas para ensinar um pouco de tênis a você. Eu já fui entrevistado centenas de vezes e sempre que posso, pergunto aos meus entrevistadores como eles fazem para fazer as pessoas falarem. Não importa se eu estou falando com um jornalista, um radialista ou um apresentador de televisão. Todos eles dizem a mesma coisa. Perguntas são como faíscas de conversa, especialmente perguntas abertas. Perguntas abertas fazem a conversa rolar e abrem pessoas. Perguntas fechadas as calam. Perguntas abertas o direcionam para o coração e para as emoções, enquanto perguntas fechadas vão direto para a cabeça e para a lógica. Qualquer pergunta que comece com quem, o que, por quê, onde, quando e como incita uma visita à imaginação. Questões que começam com você está, você fez, você já, requerem uma resposta lógica de sim ou não, por exemplo. Você foi à loja? Sim. Ótimo, agora eu tenho que pensar em outra pergunta. Vamos tentar novamente com algumas questões que vão fazer a conversa fluir. Quem estava na loja? O que você fez no seu caminho para a loja? Por que você foi à loja? Onde é a loja? Como você foi à loja? Todas essas perguntas requerem que a outra pessoa acesse a sua memória e reviva sua experiência. Quanto mais sensorial, rica ou imaginativa a explicação, mais interessante a pessoa parece e melhor a conversa e a conexão será. Fazer a pergunta e, em seguida, extrair informações sensoriais da pessoa que está falando com você, assim como Disraeli, pode fazer a sua companhia se sentir a pessoa mais inteligente do mundo. Na realidade, você não pode chegar como um oficial da alfândega e perguntar uma questão brusca atrás da outra. Você precisa usar uma abordagem mais sutil. Você recorda que, quando eu estava me conectando com estranhos na rua, suavizei minha abordagem inicial com: eu posso lhe fazer uma pergunta?
Outro jeito fácil de fazer isso nas suas negociações diárias é com um comentário sobre um assunto em comum relacionado ao local ou ocasião para dar o pontapé inicial na conversa. Parece que há mais expositores do que no ano passado. Quantos você já viu? Dado o estado de conservação da rua ao redor da loja, o que você achou da viagem? Parece-me que todos estão conversando e se divertindo. O que você acha de fazer essas reuniões com mais frequência? Exercício. Apenas perguntas. Tenha uma conversa com um amigo fazendo apenas perguntas. Em outras palavras, você deve responder uma pergunta com outra pergunta. Isso é um jeito sensacional de afiar as suas habilidades de conversação. Em outro dia, quando quiser que lhe perguntem algo, responda com uma pergunta. Se você perder, não se preocupe, ninguém saberá. Outro jeito de começar uma conversa é usando comandos diretos à imaginação. Conte-me sobre... e preencha as reticências. Conte-me sobre a sua viagem. Conte-me sobre os novos rapazes do quarto andar. Quando você pede uma opinião ou pede para que lhe contem algo, coloca a bola na quadra da outra pessoa. Para voltar à metáfora do tênis, quando elas a mandam de volta, atente-se aos indicadores e escolha aquele que parece ser o mais óbvio. Indicadores são palavras que você conhece escolher e repetir para o seu parceiro enquanto direciona o foco da conversa. Eu destaquei algumas linhas de uma conversa recente que tive com um CFO de uma corporação de médio porte. Faça perguntas que deem um estalo na imaginação das pessoas e estimulem a conversa. Conte-me sobre a política de devolução da sua empresa, disse. Para começar, nós fomos forçados a trocar os nossos procedimentos de estocagem em julho, porque a companhia de logística com a qual lidamos instituiu uma nova restrição de peso. Ele suspirou e balançou a cabeça. Causou todos os tipos de dores de cabeça para a equipe de entregas. Como a equipe de entrega respondeu a todas essas mudanças? Isso iniciou a conversa. Durante os segundos seguintes, ouvi sobre problemas de pessoal, estratégias de soluções de problemas e uma dúzia de maneiras das coisas darem errado. Eu mantive a bola em jogo com algumas questões, uma atitude atenciosa e feedback. Alguns acenos com a cabeça, um sim ou dois, em um certo ponto, um balançar de ombros. Nós continuamos por um tempo e eu diria que aprendi muito. Eu também posso dizer que o CFO se retirou certo de que era a pessoa mais interessante da sala. Mas o que você pode fazer quando tem certeza de que é a pessoa menos interessante da sala? Deixe-me contar sobre o meu amigo George. Evite perguntas com respostas simples de sim ou não. George, um gerente de recursos humanos de uma das maiores empresas de consultoria do país, está nos seus 40 anos e um pouco inseguro a respeito disso. Ele vem tendo dificuldades em manter uma conversa com os seus funcionários júniores e sabe que, se quiser continuar tendo sucesso, tem de se conectar. Um de seus amigos lhe disse a respeito da técnica de responder uma pergunta com outra pergunta para fazer progresso com pessoas com quem não tem muito em comum. George marcou uma sessão informal com 2 de seus funcionários para decidir onde fazer o próximo retiro da companhia. Esse ano devemos fazer algo próximo à cidade, George. Você não concorda? Disse Daley, um rapaz de 25 anos com aparência arrogante. O que você acha do Lancaster? Perguntou George. O Lancaster recentemente havia passado de um velho motel do centro da cidade a um estiloso hotel boutique. É normal, mas você acha que suporta 350 pessoas? Perguntou Jack, que vive perto do Lancaster e estaria muito mais feliz com 3 dias em um retiro no campo. Qual é a melhor maneira de descobrir? George disse. Nós podemos ir checar o local, sugeriu Daley. Algum comentário a respeito de fazer novamente em setembro? Perguntou George. Setembro é o mês para estar no campo, disse Jack. O que acham de irmos ao Boulders? Vai ser como nos bons e velhos tempos. Você não é um pouco jovem para lembrar alguma coisa dos bons e velhos tempos? Daley falou sarcasticamente. Eu só pensei que a ideia era para as pessoas se divertirem também. Jack respondeu bruscamente. Se nós estamos buscando diversão, não deveríamos estar falando de Las Vegas? George perguntou sorrindo. Os outros 2 olharam para ele, chocados por um momento, e então riram. George se juntou a eles. Agora estamos conversando e eu gosto disso, George pensou. Somos uma equipe e eu sou parte dela. A primeira vez que George ouviu sobre a técnica de responder uma pergunta com outra pergunta com a finalidade de se conectar, pensou que era uma piada.
Agora que havia tentado, achava genial. Ele não só estava se entendendo com os empregados mais novos, mas também havia colhido algumas ideias interessantes aqui e ali. A arte de manipular. Em algum ponto dos primeiros minutos do seu encontro, você irá sentir que a conversa está ganhando movimento. Não procure por isso, você sentirá quando acontecer. Agora é a hora de passar de uma conversa educada e inquisitiva para algo mais pessoal. Isso requer uma mudança de atitude e intenção. Existe uma distinção qualitativa que precisamos diferenciar aqui, entre o que eu chamo de fala factual e, na falta de uma palavra melhor, manipulação. O falante factual incita a lógica e aspectos analíticos de uma pessoa, enquanto o manipulador fala aos sentidos e à imaginação. Use o seu corpo assim como os seus olhos e voz para mostrar que está prestando atenção. Uma conversa de um grande manipulador é íntima e aconchegante, até parece fofoca. O manipulador usa as palavras mágicas, quem, o que, onde, porquê, quando e como, para obter respostas emocionais, enquanto o falante factual usa palavras apenas para obter informações. O manipulador joga com os sentimentos e pergunta: como você se sente sobre? Como você vê? Como isso soa? Ele usa suavizadores linguísticos e habilmente fala com uma linguagem vaga para atrair o seu parceiro de conversa. Ajude-me a entender como podemos fazer isso funcionar. Quais são as suas primeiras impressões? Diga-me novamente por que você acha que devemos construir ali. A frase inicial de todo bom manipulador deve fazer com que o manipulado vá direto à sua imaginação. Manipuladores às vezes acenam e balançam sutilmente, utilizam até mesmo um som de para cativar e encorajar os parceiros a responder. E quando fazem isso, a conexão entre eles cresce ainda mais. Falantes factuais, com a sua ênfase na informação, inevitavelmente acabam em um beco sem saída na conversa, jogando tênis sozinhos. Mantenha o foco. A linguagem de um manipulador pode ser habilmente vaga e sua linguagem corporal sutil, mas nunca duvide de que um bom manipulador esteja sempre focado no que ele quer. Mesmo que o leve para todos os lados da conversa, sempre tem um objetivo em mente. Ele está sempre trabalhando com o KFC. Por exemplo, deixe-me contar sobre Abigail, CEO de uma fábrica de médio porte dos Estados Unidos, que me contratou para um trabalho de consultoria. Abigail me convidou para observar uma reunião informal dos funcionários. Essas reuniões tinham como finalidade ser uma recapitulação casual das conquistas mensais e planos para o futuro. Abigail sabe como se tornar íntima rapidamente, como olhar e escutar ativamente e como permanecer focada. Exercício. Permanecendo focado. Mantenha-se no caminho certo durante qualquer novo encontro de negócios, perguntando-se repetidamente: o que eu quero? Diga a você mesmo de maneira precisa qual é o resultado desejado e permaneça positivo. Lembre-se do seu KFC até o final dos 90 segundos e além deles. Tente isso com um amigo. Um de vocês é A e o outro é B. A pergunta para B: conte-me sobre o seu trabalho. A tarefa de B é sair do assunto o mais rápido possível. A função de A é reconhecer o mais rápido possível quando isso acontece, e então usar uma das frases de B para interrompê-lo e fazer com que volte ao conte-me sobre o seu trabalho. Por exemplo, A: conte-me sobre o seu trabalho. B: eu vendo equipamento fotográfico. Desde que eu era criança gostava de olhar a paisagem e... A: eu acho paisagens fascinantes. O que o seu trabalho envolve? Tente isso por 3 minutos, então troque de papéis. Não se preocupe em ser óbvio. O ponto desse exercício é aprender a reconhecer quando você ou a pessoa com quem está falando está saindo muito fora do assunto. Você já viu o resultado quando entrevistadores de televisão deixam os seus convidados, ou pior, eles mesmos, divagarem sem razão aparente? Interesse e impacto diminuem e a conexão pode ser perdida. Abigail está em frente à sua equipe de gerência, prestando atenção em algumas questões de softball de seus gerentes.
Ela está descobrindo muito mais deles sobre como irão lidar com os desafios do ano seguinte do que eles estão descobrindo dela por conta de seu talento em manipular seu caminho até a superfície. Ela vem observando e escutando, mas não perdeu de vista a razão pela qual está ali. Ela usa a informalidade da reunião para pegar Mike, o responsável pela divisão de expedição, com a guarda baixa. Mike, meus parabéns. Que mês! Eu estou ansiosa para ver o seu relatório. Obrigado, respondeu Mike. Você sabe que estamos ocupados, correndo para todos os lados, enviando pedidos. Nós só não tivemos tempo para escrever um relatório oficial. Vocês se importam se eu improvisar algo? Abigail sorri e balança a cabeça de maneira pensativa. Então, responde em um tom gentil. Na verdade, eu me importo, por duas razões. Primeiro, se o seu pessoal está sobrecarregado, eles podem estar se sentindo bem ou mal, ou próximo a uma rebelião. Um relatório por escrito seria mais adequado a respeito de como a moral da equipe está sob toda essa pressão, fornecendo alguns números concretos sobre a satisfação do cliente. E, segundo, parece-me que você poderia ter feito se tivesse alguma ajuda lá embaixo, mas nós não podemos ajudá-lo se não pedir. Você acha que consegue ter esse relatório pronto na nossa próxima reunião? Abigail sabe o que ela quer dessa reunião. Uma visão profunda e compreensiva da posição de sua empresa neste exato momento. E é bom ter cuidado com qualquer um que fique entre ela e essa informação, como Mike. Mesmo que o ambiente seja informal, fique focado em conseguir a informação que você deseja. Manipulando a mídia. Existem momentos em que tudo o que queremos é usar o poder da mídia, e existem outros em que queremos suprimi-la. Você pode ter um ótimo produto ou serviço sobre o qual gostaria de espalhar a notícia, mas como você pode fazer isso? Você precisa de uma história real, algo que seja digno de virar notícia ou que seja muito interessante e que venda jornais ou atraia espectadores e ouvintes. Nenhum jornalista, editor ou apresentador quer ser um letreiro para você e o seu produto. Uma maneira fácil de transmitir a sua história é ligando um aspecto do seu produto ou serviço diretamente ao bem da sociedade. Por exemplo, uma das maiores fabricantes de refrigerante do mundo utiliza o seu sistema de entrega em certas regiões para levar medicamentos e comunidades distantes. Isso é interessante e dá audiência e manchetes. Se você consegue pagar treinamento de mídia profissional, faça isso. Vale cada centavo. Se você não consegue pagar, aqui vão algumas dicas sobre se conectar com a mídia. No que diz respeito à mensagem, você deve informar em vez de vender. Quando se fala do mensageiro, no entanto, os 3 aspectos-chave de convencer devem estar presentes: credenciais, lógica e emoção. Mantenha a sua mensagem simples. Tenha um ponto central cercado de pontos secundários e repita-os diversas vezes. Desenvolva uma frase rápida e fácil de entender, que faça sentido e mova as pessoas. Preste atenção. É simples assim. Em uma conversa, é crucial dar feedback físico e falado para manter a conexão. Mostre que você entende e está interessado usando a sua linguagem corporal, assim como a sua voz. O clássico mau manipulador é a pessoa que nunca olha nos seus olhos, que está sempre olhando por cima dos seus ombros nas festas, torcendo por um negócio maior e melhor ou uma pessoa mais importante para conversar. E eles sempre são pegos e ficam ressentidos. Olhe, escute e foque na pessoa com quem você está. Estimular e manter um senso de proximidade induz sentimentos de importância. Mostre-se curioso. Você descobrirá o que move as pessoas e o que as incomoda fazendo perguntas, permanecendo engajado e atraindo o seu parceiro. Quais são os seus sonhos? Agora? Quando criança? O que o mantém acordado de noite? O quanto iria ajudar saber o que mantém o seu chefe acordado de noite, ou qual dos seus colegas de trabalho são ambiciosos e quais estão satisfeitos? Em um nível mais básico, considere a história de Penny Hughes, que administra um programa sem fins lucrativos no Brooklyn, em Nova York. Ela tem mais de 200 clientes idosos espalhados por todo o bairro, os quais ela e seus voluntários auxiliam e alimentam todos os dias. Um dia, enquanto passava andando por um prédio de escritórios, viu uma lixeira cheia de computadores velhos. Não prestou atenção.
Quando chegou em casa, ela se sentou na sala de estar e, sem fazer nada, observou sua filha adolescente no computador da família, examinando e separando e-mails em uma tela cheia deles. Conecte o seu produto ou serviço ao que há de bom na comunidade. Penny teve uma epifania. Foi assim que tudo se passou na minha cabeça. Eu percebi que para a minha filha, e-mail, Facebook e a internet como um todo eram importantes meios de comunicação. Por que não poderiam ser também para os meus clientes idosos? A maioria deles nunca usou um computador. Se eles pudessem aprender essa tecnologia, poderia mudar dramaticamente as suas vidas, colocando-os novamente em contato com o mundo. E para isso, não precisavam dos mais novos e rápidos computadores da atualidade. Eu poderia mudar a vida deles se ao menos conseguisse alguns desses computadores corporativos antes que chegassem à lixeira. Penny não tinha ideia de como começar. As duas primeiras empresas que ela entrou em contato disseram que adorariam ajudar, mas que havia problemas de segurança e responsabilidades em se desfazer dos computadores usados. E todos os seus contatos na mídia disseram que não poderiam fazer uma matéria sobre ela querer computadores ou estar tentando começar um programa. É para isso que a propaganda existe. Volte quando você tiver uma história a contar. Foi aí que Penny recebeu um telefonema que mudou tudo. Uma de suas voluntárias tinha as duas coisas de que Penny mais precisava. Um computador que ela estava se desfazendo e uma filha adolescente que poderia ensinar um dos clientes da Penny a usá-lo. Agora, Penny teve uma grande ideia: fazer um programa de troca de experiências entre gerações. Os idosos receberiam aulas de computação e os adolescentes receberiam créditos escolares por experiência em serviços à comunidade. Algumas semanas depois, o beneficiário daquele computador, Gilles Gerard, um advogado de patente de 82 anos, mandava e-mails para as suas filhas na França, em São Francisco e em Praga. Procurava alguns de seus protegidos na internet e até dava conselhos sobre patentes para inventores e um website de invenções. Agora sim, Penny tinha sua história. Então ela pegou a sua grande ideia e mandou para todos os jornalistas que ela conseguiu encontrar com o seu comercial de 10 segundos. Suporte técnico jovem para navegadores idosos. Ela utilizou a história de Gil e sua professora adolescente para mostrar o que o programa estava fazendo pela comunidade, tanto para jovens quanto idosos. Ela não estava tentando vender nada. Não disse que precisava de computadores ou voluntários, mas mostrou todos os 3 aspectos do convencer: credencial, lógica e emoção. E logo ela conseguiu mais computadores, professores adolescentes e empresas querendo doar do que conseguia lhe dar. O cartão de visita. Trate-o com respeito. Nós podemos aprender muito com os rituais japoneses em relação ao cartão de visita. A primeira coisa que executivos japoneses fazem é trocar cartões. A chave para o que se segue pode ser resumida em uma palavra: respeito. Aceite o cartão como se fosse um presente, o que realmente é. Segure com as 2 mãos e pare um momento para estudar o que está escrito nele. Se puder, responda ao cartão com um comentário interessante ou alguma observação sobre algo contido nele, o nome da pessoa, credenciais, localização. O que você tem de entender é que o cartão de visita não é apenas o nome de alguém em um pedaço de papel, é a identidade corporativa dela. Trate-o com o respeito que a pessoa merece. Eu participei de mais reuniões sociais e conferências de negócios do que eu consigo lembrar. Diversas vezes eu vi homens e mulheres de negócios pegando o cartão de visita de alguém, olhando rapidamente o que está escrito nele, virando-o e começando a tomar notas no verso. Nunca escreva no cartão de outra pessoa na frente dela. Se você sente que é absolutamente necessário escrever algo a respeito da conversa e não tem um bloco de notas, pergunte se a pessoa se importa. Isso demonstra boas maneiras e os outros apreciarão o gesto. Quando toda essa cerimônia termina, coloque o cartão sempre no bolso da frente de seu paletó, em sua bolsa ou carteira, um local que indique respeito. Nunca o coloque no bolso de trás, sobre o qual você vai sentar. Permaneça no topo da lista. Empresas gastam milhões em propagandas, relações públicas e publicidade a cada ano para terem seus nomes e produtos no conhecimento do público. Agora, se você não tem bilhões, seja confiante.
Existe muita coisa que pode fazer para se manter vivo na mente dos seus clientes. Afinal, qual é a razão de criar uma grande primeira impressão? Estabelecer harmonia e transmitir as suas ideias, se os clientes não vão se lembrar de você quando estiverem tomando as decisões. Não é que eles queiram se esquecer de você, mas a maior parte das pessoas leva uma vida muito corrida. Ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, significa estar em destaque na memória de alguém e não ter sorte. Se você deixar a sua conexão passar a marca dos 90 dias sem renovação, é praticamente certo que será arquivada inconscientemente como história. Mas, se você mantiver a conexão viva, com um contato legítimo, útil e mutuamente benéfico, vai conseguir ficar no topo da lista. Depende de você manter o contato. Deixar os seus clientes saberem o que tem a oferecer e como pode fazer a vida deles mais fácil. Em 2008, eu conversei com milhares de corretores em um evento em San Diego. Como parte das minhas instruções, me disseram que muitos agentes não investiam muito tempo no pós-venda. De acordo com pesquisas, 75% dos compradores e vendedores de casas estavam satisfeitos com seus corretores e disseram que usariam o mesmo agente novamente. A realidade refletiu que somente 15% deles realmente usaram. Na noite anterior ao evento, conheci o melhor vendedor do segmento internacional, uma pessoa bem-sucedida para qualquer padrão. Depois de umas perguntas divertidas de minha parte, ele